Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Todas nossas escolhas levam a caminhos já previstos. Com Rosuki não foi diferente, mas as dele apenas o levaram a arrependimentos. Sejam bem-vindos à terceira one-shot dessa temporada, Regrets, da Sally Robari. Como falamos nesse episódio, iremos ler Regrets, uma one-shot escrita pela Sally Robari. A fic está disponível no Wattpad e o link estará na descrição do episódio. O chip principal é Hope Cook, com menção a Min Jun como side chip. As principais tags da ficção: English, Lemon, Sidefic e Yaoi. Nos avisos da FIC consta que a fanfic tem conteúdo adulto, então caso você seja menor de 18 anos, não recomendamos a leitura para você, ok? Então, devidamente apresentados, vamos ao episódio de hoje. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armycast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag, #Armycast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. Vamos ao tombamento de hoje. Que você tá empolgada, né, amiga? Eu tô, porque assim, tem a grande premissa de quem é fã de Angst é a pessoa que tá morta por dentro e precisa ver coisa muito triste para sentir alguma coisa. Eu acho que eu tô neste nível, porque são poucas as fanfics que me fazem ficar triste e chorar e ficar... E é o caso de Regrets, eu acho, porque a gente vê o desmoronamento de um relacionamento muito bonito, onde duas pessoas ainda se amam muito, né? Mas decisões que a gente toma na vida fazem com que esse relacionamento que já não estava indo bem termine de vez, né? E é muito interessante o tema dessa fic, porque ela trata de casamento, ela trata de tentativa de adoção, ela trata de traição e de fim de casamento, né? Então, ela passa por temas que são muito reais e, em momento nenhum, ela tenta se distanciar da realidade, né? Então, você vê muita verdade naquilo ali que está sendo escrito e dói, é muito doloroso, né? Eu até comentei com a Randy que, assim, parece que estão te arrancando 10 band-aid de uma vez, sabe, assim, e você ainda tá com o machucadinho aberto, e dói pra cacete, entendeu? Porque é isso. Você vê um relacionamento de duas pessoas que se amam, e é o caso aqui, né, do Rosuki e do Jungkook, que, como a Randy falou, se amam muito, mas o relacionamento desmorona por uma série de fatores, é extremamente doloroso, né? E assim,
gostei do ponto que você falou, que ela é muito real, até porque ela mostra que, né, mesmo eles sendo um casal, eles sendo casados, né, não oficialmente, eles até tentam ter uma adoção, e aí mostra a realidade mesmo da adoção na Ásia. Achei legal essa parte também, porque, né, não é fácil. Acho que a adoção é um tema, assim, recorrente e que é um tema muito difícil, né? Ele é muito bonito nas histórias, mas na vida real ele é um negócio muito Muito doloroso. complexo. E a gente vê um relacionamento que começa a desmoronar ali, né? Nessas tentativas e nesses fracassos. São os primeiros fracassos que já começam a romper o elo entre eles. Porque, né, um relacionamento é trabalho, né? Que nem a gente estava comentando antes. E assim, eu acho muito legal a gente trazer essa one shot também, porque a gente trabalha muito com construção de relacionamento, né, nas one shots. É muito uma pessoa se apaixona pela outra e elas começam um relacionamento, ou o começo de um relacionamento, né, e os altos e baixos disso. Mas aqui a gente é apresentado ao final de né, ao desmoronamento, em vez da construção. A ruína, né? Nossa Senhora. E assim, o interessante de ver essa ruína é justamente o fato de que você tá vendo, como, lógico, a gente tá do lado de fora, né? Então pra gente é muito fácil de julgar. Mas ao mesmo tempo você olha para eles e você fala, não tem da onde eles irem, não tem da onde melhorar, né? Nesse caminho que eles estão indo e da forma como eles estão levando. E principalmente porque a gente está lendo a fanfic do ponto de vista do Hosuke, né? E o ponto de vista do Hosuke é todo de que o Janku já não ama mais ele, que ele falhou de alguma forma, né? Que o Janku não quer mais dividir a vida. Oi? Que já tá tudo acabado. Que já tá tudo acabado, que o Janku não ama mais ele, quando não é verdade. O Janku, ele vai deixando pequenos sinais de que ele quer que eles se resolvam, mas é isso. Eles não estão mais falando a mesma língua, né? Uhum. E eles não se entendem mais como eles se entendiam antes. E isso tem um reflexo muito forte que faz com que o Hosuke acabe ficando até um pouco desesperado, né? Nessa busca pelo amor. O amor que ele espera receber do Janku, ele se vê desesperado para receber porque ele acha que ele não ama mais. E aí é que ele começa a tomar as decisões ruins que levam à ruína final, né, do casamento, que é quando ele acaba traindo o Janku, né? Então, assim, é muito forte justamente por isso, porque você ao mesmo tempo que você fala, Hosuke, pelo amor de Deus, não taca banana, porque vai dar ruim, entendeu? Eu sei que o meme é calma, Janku, não taca banana, mas nesse caso aqui, quem tá atacando a banana é o Hosuke, entendeu? Porque ele tá tão desesperado por amor e ele não sabe mais o que fazer para receber amor do Janku, que ele busca o amor fora, né? Só que esse buscar desse amor fora é o que ferra com tudo, é o que acaba com tudo, né? Então, é muito complicado, é muito complexo toda a situação, mas é isso, assim, você vê um grande desmoronar, né? E entender que o amor não acabou, não foi o amor que acabou, mas ao mesmo tempo só o amor sozinho não ia ser capaz de sustentar mais essa relação, né? Eles não iam conseguir sair daquela situação onde eles se colocaram, né? Porque muito da distância deles anterior vem do que a Brand estava falando, né? Da dificuldade que se adotar, né? Principalmente pensando da perspectiva de um casal homossexual, né? E tendo o contexto que a gente sabe que existe na Ásia, em que, por exemplo, a própria Coreia, né, o casamento homoafetivo ele ainda não é permitido pela lei. Então, esse processo de adoção ele é muito complicado, ele tem que ser feito fora do país, enfim, uma série de coisas,
né? Então, e muitas das vezes pode não dar certo, que é o que acontece nessa fanfic, e que, por incrível que pareça, é o que acontece em muitos casos de tentativa de adoção, né? A gente sempre vê o caso bonito, onde, ai, que lindo, eles conseguiram adotar e foi uma coisa maravilhosa, mas em muitos casos, a primeira, a segunda, a 10ª tentativa de um casal, e não só um casal homoafetivo de adotar, não é bem sucedida. E isso, em muitos casos, pode levar à ruína de um relacionamento, porque a gente vê muito caso, por exemplo, de pessoas que tentam adotar porque não podem ter filhos biológicos, e soma-se a frustração de não ter o filho biológico e não conseguir adotar, e, cara, isso realmente desmorona, né, um relacionamento inteiro. Mas, e às vezes a gente, com um pouco mais de inocência, né, um pouco mais jovem, a gente não vê o grande problema disso, porque que essas pessoas que se amam tanto estão se desmoronando, né? Mas é muito disso, a vida vai passando e a gente vai entendendo que só o amor não alimenta, né? Que nem mamãe sempre... Você com certeza já ouviu isso de sua mamãe. Amor não enche barriga. Eu acho assim, é isso, eu acho que o mais amargo de toda a fanfic, que bate mais a tristeza mesmo, assim, a angústia, né, do angst, é o fato dos dois ainda terem o sentimento, né, eles ainda se amarem. A gente não vê a ruína de um relacionamento onde um não ama mais, né, ou que os dois não amam mais, mas sim que foi quebrado ali toda a construção, né? Toda a energia colocada, a atenção colocada foi se perdendo, e aí que levou a esse distanciamento, e desse distanciamento os erros que causam arrependimentos, como fala o nome dessa one shot, né? Regrets. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu acho que meu parecer é isso. Então, assim, pessoal, é uma fanfic forte, é uma fanfic que, se você não estiver emocionalmente preparado para ler pessoas reais sendo retratadas numa fanfic, vai ser um pouco complicado de você acompanhar, mas é muito bacana que a gente tenha encontrado um trabalho como esse, sendo que é uma coisa que a gente repetidamente fala aqui, né? Que às vezes a gente sente falta um pouco de uma certa realidade, né, dentro do mundo das fanfics, e um realismo, exatamente, um realismo, e que a gente sabe que acontece, mas que muitas das vezes há uma certa dificuldade, né, de ver essa representação numa fanfic, né, mas a gente entende também que existe essa dificuldade, a gente não está aqui para julgar o gosto de ninguém, mas no nosso gosto essa fanfic caiu como uma luva, né? E a gente adorou, foi uma delícia de ler, doeu pra cacete, mas foi uma delícia, né? E você já sabe que a gente gosta, né? O trem dói, quanto mais tá doendo, mais a gente tá gostando, né? não sei o que acontece aqui, mas por aí. Eu acho assim que mesmo que não seja do seu gosto, eu acho que compensa você experimentar coisas diferentes, porque, né, senão a gente acaba caindo sempre na mesma história, na mesma construção e tudo mais, e a gente também acaba se limitando de ter contato com alguns sentimentos, e a ficção é um lugar que você está vendo, né, assistindo, né, seja fanfic, seja qualquer outra, você está assistindo num ponto de vista de observador, então você está num ponto seguro, né? Você pode ver uma situação assim e aprender com ela, ou, né, tipo, ter o sentimento, mas não ser a pessoa que foi gado, quebrado, no caso, né? Não ser corno. Mas a gente entende. Mas eu acho assim que é super válido você conhecer novos, assim, a gente sempre está aberto aqui para novas coisas, novos gêneros, novos chips, novos autores e tudo. E a gente convida você, ouvinte, a fazer o mesmo, a experimentar, porque assim, o mundo é cheio de sabores.
Experimente. Exatamente. E o podcast está aqui para te trazer vários sabores e para você experimentar todos e descobrir qual que você gosta, né? Mas o importante é você experimentar, tá, gente? Então, não deixem de conferir Regrets, está disponível no Notepad, o link vai estar na nossa descrição. E agora, vocês ficam com a nossa entrevista com a Sally Robari, que foi um prazer a gente ler essa fanfic e poder conversar com ela também. Não, porque assim, geralmente eu falo que eu tenho. Meu signo é um Soque com ascendente em. Você também é aquariana? Sou. Ai, amei! Somos duas aquarianas e uma libriana nessa conversa, a gente não vai falar signo de ar. Não, aquariano das melhores pessoas que existem, que habitam na face da Terra, daí todo mundo já sabe, não tem o que se fazer. Tá? Librianos vêm em segundo lugar, porque é signo de ar, então são muito bons também. Então, bastante. Mas minha personalidade é basicamente uma mescla estranha de Soque, Yonggi e Jin, lá no final, mas só os velhos mesmo. E acho que a gente se identifica mais com eles por causa da personalidade, né? Aquele negócio mais já cansado. Vê que o Dinho tem muita paciência para as coisas. Ai, gente, não, eu amei, simplesmente amei essa semana. Ele falou assim, gente, seguinte, então, eu tenho uma medalha aqui que eu ganhei. Se vocês quiserem, vocês podem comprar pela pequena bagatela de 1 bilhão de wons, tá bom? Pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se empolgou aqui e fomos falando e não fizemos a apresentação, não é mesmo, minha querida Ranch? Bom, hoje, além de falar sobre a One Shot, temos a honra de receber a autora da FIC aqui. Seja muito bem-vinda, Sally. Oi, meninas. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Exatamente, então assim, vocês já viram que a gente já está aproveitando, né? Então a gente já engatou no papo, a gente já veio aí falando um monte de coisa, porque é isso, bota 3 fanfiqueiras e elas tudo de signo de ar para conversar, é isso aí que dá, é isso que vocês estão vendo. Mas aproveitando que a gente estava nessa aqui, né, falando de chip, falando de inspiração, já veio a fanfic pronta na cabeça. Sally, falando de Regrets hoje, como é que veio a inspiração dessa fanfic para você? Por que você resolveu fazer uma Hope Cookie? Conta um pouco mais desse processo para a gente. Então, Regrets, na verdade, ela é oriunda de uma fanfic que eu já tenho, uma outra Hope Cookie, que é Universe, uma long fic. E, inicialmente, essa fanfic, Universe, ela era side fic, né? Ela tinha um final. Na verdade, a maioria das minhas histórias, elas têm diversos finais possíveis e eu escolho um para botar no final das histórias. E o que eu mais queria para a Universe era um final em que eles não terminavam juntos. Eu não gosto de botar como se fosse uma side fic, porque pelo fato de eles não terminarem juntos, porque eu não enxergava dessa maneira. Mas como essa história tem muitos altos e baixos, tem muitas coisas um pouco mais pesadas, eu acabei achando que botar um final que eles não permanecessem juntos, ou um final muito triste, acabaria pesando mais a história e eu não gostaria disso. Então, o final de Universo vai ser outro, mas eu ainda fiquei com uma vontade muito grande de fazer uma história com esse chip, que eu adoro de paixão esse chip, o Hope Cookie. Eu acho a dinâmica deles, das duas pessoas reais, né? Muito legal, muito bacana. E eu gosto muito de ler histórias deles dois. E eu queria fazer continuei com essa vontade de fazer uma ambos, uma coisa um pouco mais pesada. Não pesada, né? Mas uma outra temática para eles dois. E fiz Regrets, que era como one shot, sendo um dos possíveis finais
para a Universe. E foi daí a minha ideia, a minha inspiração para fazer essa one shot. A verdade é que eu queria uma história que ela contasse um ciclo de, de um relacionamento e como ele pode terminar, sabe? Não necessariamente ele vai terminar por falta de amor ou por falta de carinho, não necessariamente relacionamentos finalizam por causa disso, né? Às vezes, muitas histórias, elas simplesmente chegam ao final, acabou o ciclo, então acabou a história, mas muitas coisas acontecem na vida ali do casal que acabam culminando no fim, não necessariamente isso envolve algum desamor, né? Que é o caso dessa... Pode dar spoiler aqui? Pode. Que é o caso dessa história que eles terminam se amando demais, né? O Rousseau que ama demais o J.K. e o J.K. ama demais o Rousseau, mas a história, por diversos acontecimentos ali, ela chega ao fim. E chega ao fim mesmo, não tem... Ele não... Não tem muita gente... remediação. Hã? Não tem remediação. Não. Muita gente pede né, uma continuação, mas não tem continuação, acabou. Sabe? Acabou ali, né? Mas assim, eu achei que a temática da fanfic também, como você falou, você mostra um relacionamento de um casal que se ama, mas que tem um tópico bem polêmico. Uma vez eu fiz uma enquete no Instagram do podcast, o pessoal votou como polêmico, que é a traição, né? Se é traição, né? O povo já fica assim, já bota fogo assim nas coisas e fala assim, não pode. Já fica bem chateado, né? O que é altamente compreensível, né? Porque traições de qualquer nível, seja traição de... Porque o Rousseau, na história, ele traiu o J.K. de diversas formas, né? Ele traiu ele emocionalmente, ele traiu ele fisicamente, ele traiu ele de várias maneiras, né? E eu acho interessante porque eu venho de um ponto onde eu falei isso no episódio passado, inclusive, que a gente também tinha um pouco dessa temática, mas não era o foco da história, e nesse caso é o foco da história, né? Assim, é o que você falou, eu chamaria de um desmoronar. O relacionamento deles vai desmoronando aos poucos, né? Começa uma coisa muito linda. Assim, eu acho que o que você falou, assim, o mais legal é que você percebe que eles não deixaram de se amar e muito provavelmente não vão deixar de se amar. Mas como o relacionamento desmorona e ele começa desde uma tentativa frustrada de adoção até, né, o que acontece de fato no final, que o Jungkook vai embora, você vai vendo o desmontar, né, o cair do relacionamento. Mas eu venho de um ponto onde, que nem eu falei aqui, eu era muito contra falar de traição, porque eu acho que eu mesma não lidava muito bem com o assunto quando eu entrei no fandom e tudo mais, e com o passar do tempo, você vai lendo e você vai entendendo que são coisas que fazem parte da vida, e como coisas que fazem parte da vida, é muito interessante ver isso sendo representado numa fanfic. Mas eu acho que isso também tem uma ligação muito forte com o fato de que a gente não quer ver, muitas pessoas não querem ver numa fanfic, um dos meninos sendo representado de uma forma, entre aspas, ruim, né? Sendo uma pessoa que erra. Isso, sendo uma pessoa que erra. Sendo um ser humano, porque é lógico, eles são ídolos, a gente tem uma visão, né, muito bonita e romantizada deles, mas exatamente, e lógico, a gente muito provavelmente nunca vai ter uma visão além disso. A gente não sabe os defeitos que eles têm, a gente não sabe se eles têm chulé, a gente não sabe uma série de coisas. E a fanfic, ela dá espaço para que a gente construa esses cenários onde eles não são perfeitos e eles se aproximam muito de pessoas que a gente ou a gente conhece,
né? Pessoas mas que erram, Mas isso é pessoas- incômodo, né? Porque totalmente incômodo. é muito incômodo. Porque a fanfic em si, se eu levei um tempo para... obviamente, é a minha percepção, né? Uhum. Porque como eles são... Como muita gente tem ligação emocional com eles mesmo, né? Muito forte. Estão do outro lado do mundo. Não importa, né? Tem Mas uma tem... conexão muito forte. Ligar a imagem deles, por mais ficcional que seja, a algo ruim, não é cômodo. É realmente desconfortável, né? E isso eu passei a entender com muito custo, tá? Porque eu gosto de escrever histórias que eles sejam vilões e que eles fazem tudo, sabe? Sem, que eles sejam personagens fictícios e a gente só use ali, né, as representações de cada um. Mas dá para entender o porquê desse desconforto das pessoas, mas, ao mesmo tempo, mesmo o desconforto sendo compreensível, acho que essa tecla batida, ela tem que continuar sendo feita de, tipo, gente, é personagem, tá? Né? Não é o J.K. que tá fazendo isso, não é o Rousseau que está numa era medieval assassinando o príncipe, não é, entendeu? Mas eu acho que é um trabalho, é um trabalho a ser minado na cabeça de parte dos leitores que consomem as fanfics, principalmente dos meninos, né, do BTS. Mas, sim, dá para entender. E, assim, eu acho que talvez seja um pouco difícil falar, assim, em personagem favorito, né? Porque justamente é uma história muito densa e existem várias facetas e eu acho que é complicado falar no sentido de favorito. Mas quando você estava escrevendo, assim, talvez qual o personagem com o qual você se conectou mais ou que você sentiu que passou mais a mensagem que você queria, enfim. O seu personagem favorito, mas o que aconteceu para ele ser seu favorito e assim. Então, quando me faz essa pergunta, eu respondo. Geralmente costumam me odiar muito, mas meu personagem favorito é o Musoki. Porque, gente, eu não estou normalizando traição. Eu não estou falando que ele fez é certo, nada disso, longe de mim, pelo amor de Deus. Só que eu gosto dele, do personagem, porque ele é humano. Então, ele estava altamente frustrado, altamente decepcionado consigo mesmo. Ele não conseguia mais lidar com aquela situação, ele não conseguia... Sabe quando a gente é mais novo e está vendo novela e o casal briga e a gente fala assim, gente, mas é só se beijar. Vai lá e beija ele e melhora tudo. Sabe? A gente Vai lá, não... pede desculpa. vai lá, pede desculpa e vai, acabou. Sabe? Quando a gente é mais novo, pelo menos eu tinha muito essa percepção vendo novela e tal. Mas aí você cresce, passa por relacionamentos, passa por casamentos e você fala assim, cara, às vezes cria um muro entre as duas pessoas, um muro mesmo, um muro, que você não consegue passar. Você não consegue passar daquele obstáculo invisível e chegar na outra pessoa e ou se desculpar, ou criar uma base de diálogo, ou sentar sem que aquilo se torne uma confusão absurda, né? E as coisas ficam sem solução. Você fica perdido. E eu gosto muito do Rousseau, porque ele passa, eu acredito, pelo menos a minha intenção foi que isso fosse passado, né? Que os sentimentos dele durante todo esse percalço, né? Desde os problemas iniciais dele até o final, porque
o que levou ele a atrair ou a continuar com alguma coisa paralela foi a descrença no próprio relacionamento. Isso é justificável? Não, não é. Mas para aquele ser humano, naquela situação, foi a via que ele achou possível, ou foi a válvula de escape dele, sendo justo, não sendo, sendo errado ou não, para ele naquele momento foi o que fez sentido, né? Tanto que só que ele não gosta, né? Tanto que quando acontece ele fica altamente, não é uma coisa recorrente, né? A traição dele mais frequente foi a emocional, né? Das mensagens, das conversas, dos almoços, né? Mas a traição em si, física, né? Que geralmente são as que as pessoas mais sentem, ela foi uma vez e aquela cena até para mim foi muito complicada de escrever, porque eu estava me sentindo mal escrevendo e para ele aquilo foi a gota d'água para ele, porque ele sabia que depois daquilo o relacionamento dele ia ter acabado, porque ele não ia conseguir não contar. E quando ele contasse, ele já sabia qual seria a reação do marido. Então, o meu personagem favorito é o Rusoki, por causa do trajeto dele na história. E o personagem que eu mais me reconheço. Na verdade, o JK dessa fanfic, ele tem atitudes muito parecidas com que eu, Marcelo, teria na vida real. Entendeu? Então, o silêncio dele, a introspecção dele, e até as atitudes finais, assim, é uma coisa. Ele é muito de mim, sabe? Tem muitos pontos meus, então acaba que eu me reconheço muito no JK, então ele é um personagem que eu gosto muito também, mas ainda sendo preferido o Rusuki. É legal você falar do JK, porque o JK ele tem uma posição muito passiva com relação a tudo que acontece, né? Tanto que quando tá bem no finalzinho, dá até a sensação de que ele vai, tipo, aceitar o que aconteceu e perdoar essas coisas, mas ele toma atitude com relação a ele, tipo, uma atitude para ele, né? Não para o relacionamento ou pelo outro. No último instante nas últimas linhas, ele toma a decisão dele partir. E assim, até tava falando pra fanfiqueira, tipo, né? E tem um momento que você chega a acreditar que ele vai falar, não, eu vou perdoar, né? Aconteceu, a vida tava uma merda. Vocês acharam isso, de fato? Eu achei, assim, que a gente tem teve um a sensação que, assim, tem um momento que o Jungkook realmente considera, assim, não sei se era essa a intenção ou se não, mas, assim, pra gente passou muito esse sentimento de que ele olha e fala, tá, você contou pra mim, então eu posso lidar com isso, e se foi uma coisa de uma vez só, eu posso lidar com isso, eu consigo passar por cima disso. Mas aí chega ele vê a mensagem do seu, e aí eu acho que, sei lá, é tipo, você tá brincando comigo, não é uma coisa que foi uma vez só, e enfim. Sim, a reação do JK, assim, que o Rusoki conta para ele, como eu falei para vocês, né, ele espelha muito as minhas ações pessoais. Então, eu numa situação dessa, eu nunca passei por uma situação Amém. Amém. Nesse Corno, extremo. não. Ainda não. Ainda não que eu saiba. Nesse título, ainda não. Mas seria uma provável reação minha, né? Porque condiz, eu acredito,
que é a reação final do J.K., teve muito a ver com todas as reações dele durante toda a história, porque ele aparece pontualmente, né? É tudo muito em cima do Rousseau. Ele é muito comedido. Ele faz as coisinhas dele, ele vai pensando, ele vai fazendo as coisas muito pontuais. E quando ele quer começar a demonstrar que ele quer um diálogo, que ele quer tentar conversar, ele vai fazendo as coisas muito aos poucos. Ele vai primeiro comprando, não está no quarto, ele vai para a sala, deixando a luz acesa, depois, numa outra oportunidade, ele não faz a comida, mas ele compra e deixa ali. O Rousseau, que numa outra noite, ele já pergunta como foi, deseja um bom dia de trabalho no outro dia de manhã. Então, coisas muito pequenininhas que talvez vão, sabe, ele vai colocando como se ele quisesse transpassar essa distância entre os dois. O Rousseau não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia entender esses pequenos gestos do J.K. como uma tentativa de reaproximação. Uhum. Ele entendia como... Não sei nem se ele entendia, na verdade, muito bem, mas... Ele já via como tudo como um afastamento, né? Exatamente. Como uma coisa já... Ah, beleza. Então, ele já quer mesmo separar. Então, para que ficar se estressando mais se quer separar, né? Então, vai dar bom dia, vai dar boa tarde, vai dar boa noite, vai deixar uma comida aqui. Só que as coisas foram avançando com o tempo. A reação final do J.K. lá, depois que ele conta, ele não faz barraco, ele não grita, ele vira e chora e só. Mas porque para o personagem, né, como ele estava na minha cabeça, o J.K., não tem mais o que fazer. Já aconteceu, mas por que eu vou gritar? É isso que passa. Como é que fala? É Vanessa da Mata, é só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Ele vai aceitando as coisas que vão acontecendo, assim, né? Ele é muito passivo nessa questão. Ali é porque o J.K., a mensagem do C1 no final não foi o aval, o carimbo dele de, olha, realmente agora não tem jeito, como se antes ele talvez desse uma oportunidade. Não, ele não daria de forma alguma. A mensagem do C1 no final, ela só machucou mais. Né? Então, ele sabia da traição, você contou da traição, ele já não estaria mais com ele, já se separaria, o Rousseau que sabia disso desde a hora que entrou no carro para se encontrar com o cara lá, que não teria volta, porque conhecia o marido. Mas aquela mensagem final do C1, ela serviu só para machucar mais o J.K., porque aí realmente ele teve a ideia do que vocês falaram agora, né? Tipo, então você está brincando comigo, né? Além de você ter me feito de idiota, eu estar aqui sofrendo durante meses, e você falando que ficou uma vez com alguém, você está mantendo um relacionamento paralelo ao nosso casamento. Então, além de eu já terminar mesmo, eu ainda vou sair mais ferido do que eu sairia se fosse de fato só o que você me contou. Mas aí o Rousseau que deu oportunidade para a dúvida, né? E a dúvida sempre vai ficar na cabeça dele, porque ele não vai dar oportunidade para ele contar o que acontecia ou não. E se contar também o que acontecia ou não, não deixa de ser ruim, né? Não, assim, eu acho que ficou essa sensação sobre o J.K. justamente porque a gente vê a história inteira pelo ponto de vista do Rousseau, e ele tem uma pontada de esperança de que ele não cagou tudo no final, sabe? Acho que tem essa questão dessa perspectiva também. E o que eu achei legal que você falou, acho que você pontuou ali
quais foram os trechos mais difíceis de escrever, mas eu queria falar sobre o que você falou no começo, que como Regrets, ela é uma fanfic que ela é uma realidade alternativa para um final de uma outra fanfic. E aí eu queria saber o que você gosta mais de relação de one shot? Se é isso de você poder trabalhar com as outras possibilidades dentro de uma outra história mais longa, ou você também tem outros motivos que você gosta mais de escrever one shot? Eu gosto de escrever one shots porque elas geralmente é como se elas carregassem a emoção de um livro inteiro dentro de um mini conteúdo, né? Mas, Sim. né? Em vez de eu ler um livro ali de 300 páginas, eu li alguma coisa com 10.000 palavras e, puxa, me trouxe uma puta de uma emoção, né? E eu consegui ter uma curva de acontecimentos sintetizados dentro de um espaço curto de tempo que me levou para um universo completamente novo. Maravilhoso que eu acho de one shots é isso, você consegue ter diversas histórias muito bem colocadas, muito bem feitas. Tem one shots magníficas por aí que te dão, que te dão realmente trazem uma carga de emoção muito grande. Eu gosto principalmente de one shots principalmente SEDs ou de ambos, eu gosto muito de one shots assim, porque aí elas trazem, não sei, é diferente, elas vão... É um soco no estômago bem rapidinho, assim. Mas ele vai te acompanhando durante um tempo, né, esse soco, aí você, como é pequeno, geralmente, aí você vai para se martirizar de novo, aí você assim, porra, vou ler aquele one shot de novo, para sofrer de novo. Cara, é isso. Eu tenho uma one shot que foi uma das primeiras one shots que eu li quando eu entrei no fandom. E eu juro pra vocês, até hoje, eu já li aquela one shot acho que umas 10 vezes. E todas as vezes eu chorei. Todas as vezes. Porque é isso. Eu acho que você chegou Depois no manda cerne. link. Manda o link, sim. Você chegou no cerne da questão. É um livro inteiro, num conjunto, às vezes, de 5.000, de 2.000, 5.000, 10.000 palavras. Lógico que tem one-shots que a galera escreve, é como se escrevesse uma long fic, mas resume num capítulo só, né? Que a gente vê isso muito acontecer no AO3, que a galera escreve one-shot de 50.000 palavras, gente. A gente tá falando das one-shot mesmo. A pessoa pegou o arquivo lá e colocou num capítulo só. E é compreensível porque às vezes tem pessoas que gostam de ler numa tacada só e tudo mais, mas enfim, eu acho que você chegou no cerne e assim, eu ia até comentar assim que eu não queria rasgar seda, mas já vou rasgar seda, porque quando eu terminei de ler Regrets, ela me causou uma sensação tão forte, assim, eu realmente senti o meu peito apertar. E foi interessante o processo de leitura, porque eu fui lendo e o peito foi apertando, e foi apertando, e foi apertando. Quando chegou no final, eu tava sem ar, assim, eu percebi que eu não tava... Eu segurei a respiração até terminar de ler, e aí eu soltei, assim, e falei, cara, essa daqui doeu! Aí o olho encheu de lágrimas, assim, eu falei, caraca, velho, o que eu tô fazendo aqui? Perdi o rumo de casa e eu estava em casa, entendeu? Então, assim, é isso, é uma pancada rápida que você toma, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser profunda, porque, e principalmente, acho que você conseguiu retratar isso muito bem nessa fanfic, porque, e até entra dentro do que você falou, do fato do Hosuke ser o seu personagem favorito, e eu concordo com você, eu acho que o Hosuke também é meu personagem favorito, por incrível que pareça, e vou falar a mesma coisa, não tô defendendo a traição, mas assim, eu acho que ele é muito real, assim, ele é muito verdadeiro, dentro da bagunça de sentimentos que ele tem, porque ele tá bagunçado, e eu acho que, assim, o que você mostra
é que não existe um momento, assim, a gente tem muito essa idealização de que, uma vez que você conhece uma pessoa e você namora com ela, e vocês se casam e vocês passam muito tempo juntos, vocês conseguem se comunicar bem. Eu acho que um dos grandes problemas é que o tipo de demonstração de amor e de cuidado dos dois é muito diferente. Por incrível que pareça, eles demonstram as coisas de maneiras muito diferentes, e é por isso que o Hosuke não entende a forma do Jungkook de tentar reatar, e acha que, na verdade, o Jungkook tá só jogando ele mais para longe, né? E aí ele fica... Eu acho que a traição, na verdade, ali é meio que um ato de desespero do Hosuke para provar para ele mesmo que ele ainda pode ser amado, porque ele tá se sentindo tão renegado pelo Jungkook, ele tá se sentindo tão esquecido, deixado para trás, que ele fica desesperado, e o fato dele se envolver com o C1, para mim, é um ato de desespero, assim, eu preciso sentir amor de qualquer forma que seja, mesmo que seja um amor ruim, que eu sei que vai estragar outra coisa que eu prezo muito, mas ele é um ato de desespero, na minha opinião, assim, da forma como eu entendi. Se você soubesse quanto eu fico feliz de ouvir sintetizado da boca de outra pessoa. Exatamente o que eu pensei. Caraca, meu sorriso tá igual do Coringa aqui agora. Ai, que bom. Mas é isso, assim, inclusive todo esse projeto da Magic Shop que a gente está trazendo nessa temporada, que começou como um segmento numa temporada anterior nossa, e agora a gente ampliou, né, para uma temporada inteira, é muito isso, assim, a oportunidade da gente, numa temporada só, falar de temas muito diferentes, né, com chips diferentes, e enfim, e visões diferentes, porque cada autor é o seu próprio universo, né, então a gente pode, aqui nós três, a gente pode sentar e falar assim, a gente vai escrever uma de Cookie com com uma Friends to Lovers de Cookie, assim, assim, assim. O plot vai ser o mesmo, mas nós três vamos escrever coisas totalmente diferentes, né? Sim. Porque cada autor tem a sua bagagem, né? E eu acho que você traz uma bagagem muito legal para fanfic, porque tem muita realidade. Eu vejo muita realidade, assim, na história, na construção da história, na narrativa. E dói, né? É isso. Você arrancar o band-aid dói. Caramba! Você termina de ler e a sensação que você tem é que te arrancaram uns 10 band-aid, assim, de uma vez, sabe? Assim, e você fala, nossa, tá doendo, mas tá doendo muito. Parece que fui eu que terminei fui eu que terminei um casamento que desmoronou, assim. Nossa senhora, que dor. É porque, assim... Ai, dor. A piadinha. Não, é porque realmente, assim, relacionamento. A vida real é feia, gente. E é por isso que a gente escreve fanfic. É por isso que a gente escreve fanfic, eu quero me transportar para um lugar maravilhoso e tudo mais. Poxa, histórias, livros como um todo, então, isso é muito maravilhoso. O mundo literário, você se joga lá e dá e desliga um pouco a chave da realidade. Mas o mundo, sem querer ser pessimista, mas se você olhar ao redor, assim, tem muita coisa muito linda que vale a pena com tudo, mas os relacionamentos em si, relacionamentos amorosos, é muita persistência para que eles se mantenham, sabe? Muito trabalho. Muito trabalho. Então, tem que ter amor, se não tiver esse sentimento, é alguma coisa de obrigação, né? Aí já foge do escopo amoroso. Mas mesmo para você manter um relacionamento, um casamento, veja, você precisa de muito mais coisa além do amor. E para não deixar ele cair, só o amor não é necessário. Só o amor não basta. O amor não enche barriga, né? Pode ser uma clichê. Pode ser uma clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. Então, é muito gostoso. Acho que não tenho, não. Eu ia falar que eu tenho histórias que é só amorzinho. Acho que todas as minhas histórias são... Não tenho. Não tenho.
Não tenho. Assim, sabe, aquelas histórias que elas se desenvolvem e elas só vão mostrando aquele lado gostoso do relacionamento, né? Por exemplo, uma outra história minha, que é essa que deu origem a Regrets, o relacionamento do João e Cook em si é muito legal, dos dois. Mas tem tanta coisa ao redor deles que fica ali influenciando e batendo em cima do relacionamento. Não tem nada a ver com os dois, com a relação dos dois. É tudo externo a eles. Mas influencia tanto que pode ou não, né, tá em sequência, influenciar diretamente e quebrar esse relacionamento como um todo, como qualquer relação, sabe? Então, eu queria muito trazer isso em uma one shot, que era mostrar que, gente, relacionamentos às vezes acabam mesmo com muito amor, mesmo com muito afeto, mas às vezes a minha forma de lidar com a vida não é a mesma do meu parceiro, da minha parceira, né? Então, a minha forma de amar talvez não seja a sua forma de amar. A sua forma de amar é me mostrando isso, me beijando, falando o tempo inteiro que me ama, e a minha forma não é assim. A minha forma é cuidando de você, sabendo se você está bem, se você almoçou, como está seu trabalho, cuidando de você. Cuidar também é uma forma de amar. Mas às vezes... Falando nisso, vocês sabem qual é a forma de amar de vocês? A minha é quality time. A minha é... Como é que é? Eu fiz esses dias, mas uma delas eu já sabia que era... Tem teste para isso? Tem um teste. Assim, é teste na internet, né? Assim, não é essa confiança toda, né? Eu, como estatística, posso dizer que não há muita confiança estatística nesse teste, mas você pode fazer. Eu acho que o meu, um deles era... É porque ficou dividido o meu, na verdade, a porcentagem. Ficou, se eu não me engano, entre tempo de qualidade e atos de serviço. O que faz todo sentido, né? De serviço? Atos de o meu serviço. É muito tempo de qualidade. Nossa, para mim, hanging out é a coisa principal. E aí, como uma linguagem, porque tem a principal e a secundária, né? A minha secundária é o toque. Eu vou achar aqui o teste, peraí que eu já te mando. Eu nunca fiz esse teste, eu vou fazer sim, mas eu sempre... Eu vou fazer também. Sempre me identifiquei, a minha, tanto em relacionamentos quanto em amorosos ou não, né? De amigos, familiar e tal, é sempre cuidando das pessoas. E essa é a minha forma de fazer, porque eu não sou uma pessoa muito afetuosa e tal. Então, essa era a minha forma de amar. Marcelo, minha forma de amar. E o JK e o Rufo, eles tinham, como vocês falaram, têm formas muito diferentes a receber. Eles têm formas muito diferentes de amar. Talvez por causa disso o Rousseau não tenha compreendido os pequenos sinais do JK e nem o JK tenha reconhecido as necessidades do Rousseau, o desespero dele, a frustração dele, ele não enxergou também. Só que como a história é narrada pelo Rousseau, que é muito difícil a gente ter dimensão do que se passava na cabeça do JK, né? Talvez, eu acho que talvez a única extensão que você poderia dar para essa fanfic é o lado do JK. E principalmente o que aconteceu com o JK depois, sabe? Porque, assim, ele foi a pessoa... Assim, eu acho que o Rousseau que se machucou muito, mas eu acho que a quebra de confiança do Jungkook com o Rousseau que machucou tanto ele, sabe? Eu acho que talvez seria interessante ver esse lado também dele se recuperando, né? Porque é isso, o tempo passa e as coisas melhoram, mas com certeza é o tipo de coisa que deixa uma marca, né? E ver quais foram as marcas disso na vida do Jungkook, acho que seria legal. Assim, só uma sugestão, né? Tô jogando aqui. Sei lá, vai que acontece. De fato, seria interessante. É uma coisa que eu já tinha imaginado.
E seria até uma mescla de um outro. Olha, que loucura, cara. Eu tenho que parar de fazer diversos finais. Parecendo aquele filme da Netflix que você escolhia O como seguir. Bandersnatch, né? Como seguir com o filme, mas faria um link com um outro possível final de Universe. O J.K. eles se separariam e o J.K. entra num novo relacionamento, mas ele encontra com o Yusuke num ponto da vida um pouco mais à frente, né? Que ali, né, nessa história eles têm lá para os seus 29, 30 e poucos anos ali. O J.K. um pouco mais novo e eles se encontrariam um pouco mais à frente na vida deles, né? E tinha vontade de fazer isso pela perspectiva do J.K. para a gente entender um pouco dele, porque acho que talvez o J.K. não tenha sido compreendido como tudo que é natural quando a história é escrita em primeira pessoa, né? Acho que por causa disso eu gosto muito de escrever geralmente em terceira pessoa. A rainha do multiverso, né? Assim. E também das possibilidades dentro desses universos. E assim, acho que fica aqui, o sentimento que fica aqui é que a hora que você quiser escrever, estaremos prontas aqui para ler, né? Estaremos de braços abertos. Bom, falando sobre continuações e fanficagem, Célia, agora é seu momento para brilhar. Como se não tivesse antes. Mas deixamos agora o nosso espacinho para você panfletar as fanfics em andamento, o que você está fazendo aí, se é que vem algo novo por aí. Agora é o momento. Fale. Então, ultimamente eu tenho dado mais foco em três longfics minhas, são duas Hope Cook, que é Universe e Bullside, que é uma abo Bullside, uma abo Hope Cook, e The Golden Age, que é uma de Cook abo medieval. Também. Elas são os meus três projetos, né, principais e atuais. E Universe, como eu falei, falei bastante dela, porque ela, sinceramente, é o meu xodó, essa fanfic. Eu amo essa história, eu gosto muito dela mesmo. E ela que originou Regrets. Quem lê Universe e lê Regrets vai ver muita referência de Universe e Regrets. E o Universe fala de relacionamento abusivo, fala de aceitação, fala de cuidado e tem como centro, como romance principal, os Hope Cook, né? Ela é uma história. Geralmente eu não costumo falar que eu gosto das minhas histórias, tá? Mas eu de fato gosto de escrever Universe. Então, se vocês puderem ler, se interessarem, ela é de fato meu amorzinho. Bullside é uma aba Hope Cook. Eu gosto muito dela também, porque Desculpa, porque eu já li essa também, eu estou esperando aqui a atualização. Aquelas. eu gosto muito de Bullside também, porque ela tem o J.K. pai. O J.K. é pai em Bullside. Uhum. De todos os meus personagens, o favorito de longe é o Minguki, que é o filhinho do J.K. E Bullside é vida real, tá? O J.K. é a nossa mãe solteira brasileira. Ele passa, basicamente, ele passa os perrengues aí que a massa brasileira passa, principalmente das mães solteiras.
E é bem complicado, né? Não é uma situação fácil. Eu espero que o pessoa que aparecendo no caminho dele ajude em alguma coisa. Então, é uma história também que eu gosto muito, bem legalzinha. E é Abo, eu gosto muito de Abo, tá, gente? Eu adoro histórias Abo. E The Golden Age é uma de Cook medieval. O de mim é o primeiro rei ômega do império dele, de todos os impérios, na verdade. E ele precisa se provar o tempo inteiro, só que ele vai ser, o trono dele está em ameaça e ele precisa gerar herdeiros. Só que para ele gerar herdeiros, ele tem que se casar. Então ele faz a muito contragosto um convite para príncipes de 6 reinos vizinhos para que vão até o reino dele no dia do ouro para um encontro informal, onde ele vai escolher um possível pretendente a isso. E a partir daí as coisas vão ficando muito sérias. A partir daí não, a partir do segundo capítulo, porque a partir do segundo capítulo conhecem o reino de Ansan, que é o reino é o império da dinastia Jeon, que é onde o J.K. é o segundo príncipe na linha de sucessão. E algumas coisas são feitas, né? É uma história que tem muita trama, tem muita traição, tem muito amor também, e ela é bem mística. Ela vai ficando bem mística. Agora também nessa segunda parte eu gosto muito dela, eu gosto muito de escrever ela por causa da linguagem, é diferente, é bem diferente de qualquer outra história que eu escreva. Então, ela tem lá suas nuances e é bem bacana também. As outras que eu escrevo que estão lá são geralmente one-shots ou two-shots, mas esses são meus projetos, meus 3 projetos, e provavelmente eu vou ficar neles, tirando provavelmente estamos falando de one shot, vai sair daqui umas 2 semanas no máximo, uma one shot de Min Cook, que chama Pierrot. Uma side fic que passa no Rio de Janeiro, no Carnaval dos anos 70. Ai, adorei! Muito bom, muito bom. E o JK é o Pierrot. O Terran seria Colombina e o Jimin, o Arlequim. Daqui a pouquinho tempo ela sai também, tá lá no perfil. Muito Então, bom. quem quiser ver, quem quiser dar uma lida, dar uma ajuda, é só ir lá. Com certeza, eu espero demais, porque assim, realmente foi uma experiência maravilhosa ler Regrets. Como eu falei, antes de ler Regrets, eu já tinha lido Blue Side. Estou aqui esperando, sou da turma que está esperando a atualização, sempre. E assim, definitivamente foi um prazer te receber hoje, né? A gente está terminando o episódio agora, mas foi uma oportunidade incrível da gente poder conversar abertamente, né, sobre temas que geralmente as pessoas se incomodam muito de falar no fandom, mas acho que você cumpriu a missão com louvor, né, nessa fanfic, e foi muito gostoso ter essa oportunidade. Então, muito obrigada, sério, por você ter participado desse episódio hoje com a gente. Eu que agradeço, meninas. Sinceramente, é muito legal a experiência, muito bacana. Obrigada pelo convite. Vocês são 2 amores. E, de novo, parabéns pelo trabalho. É muito importante, muito legal. Muito mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. E por favor, deixe suas redes sociais aqui para o pessoal te acompanhar, o pessoal ler suas fanfics. Então, todos, Wattpad, Instagram e Twitter, todas são Sally Robari.
C-E-L-L-E Robari. Com H. Robari de... um apelido De do hobby. Yusuke. De hobby. Então, todas as mídias, inclusive o Wattpad, são Celi Robari. Eu geralmente só posto pelo Wattpad, por enquanto. Talvez eu migre pro Spirit, mas por enquanto só lá no Wattpad. Não, vai pro AO3. É isso que eu ia falar. Aqui a gente faz a maior campanha pra galera ir pro AO3, principalmente porque o AO3 é mais aberto, as tags são melhores e dá pra ler no Kindle. É incrível. A gente é mal Tá aí um defensora. ótimo motivo para ir. Se precisar de ajuda com Ai, HTML, tamo aí, viu? Pode chamar. Tá certo, Não, eu super fácil. chamo sim. Bom, vale reforçar aqui, né, gente, que os links estarão na descrição, né? Inclusive a arroba da série para vocês seguirem e conferir aí as outras fanfics que ela tem, se você ainda não deu uma espiadinha. E é claro que a gente quer saber o que você achou desse episódio, então corram lá no Twitter na nossa hashtag ArmyCast, na hashtag ArmyCast, né? No Instagram, você pode deixar seus comentários na postagem do episódio, na postagem oficial que eu posto toda segunda-feira. Exatamente. A gente teve alguns comentários essa semana, né, sobre o episódio da semana passada. O nosso querido Vitinho deu uma passadinha dele falando que estava ouvindo o ArmyCast dessa semana com a querida Prisma, né, com a participação da Alteza, amando saber mais dos universos tão enormes que cabem um one shot, que a gente reforçou isso aqui no programa de hoje, né? A gente também teve os comentários da nossa querida Amélia, que também já esteve aqui no podcast. Ficou muito feliz a gente ter trazido uma fic hétero, né, mais uma vez aqui para nossa casa, especialmente porque era da autora favorita dela, né? Se empolgou muito sempre se empolga muito com a Alteza colocando coisas de física, né, nas fanfics. Achou incrível, totalmente inovador e ficou muito empolgada, né? A gente também teve a participação da Sunny, falando que estava ouvindo o podcast e botou um monte de carinha, um monte de emoji, super empolgado. E que mais, amiga? Você tá com a tag aberta? Tem. A Lovely X Frontei, beijo! Falou, vou correndo para ler essa fanfic Nancook agora mesmo. E olha que eu jurei que não ia adicionar mais nenhuma fanfic na minha lista, porque eu tenho mais de 200. A gente vai acumulando, né? Acumulador. E hoje já vai ter adicionado mais uma. Quando esse episódio sair, vai adicionar mais uma. Ou mais, né? Porque a Celi tem várias. Mas já não consigo evitar. Enfim, adorei o episódio. Vamos abrir os portos para as fanfics héteros e as setfics, né? Ela estava comentando sobre a da outra semana, mas já tá válido. Um beijo, continue comentando. É isso aí, né? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir a gente, né? No @ArmyFixPodcast, no Twitter, Instagram, TikTok. Não deixem de seguir a Celi também, como ela falou, @CeliRobari no Twitter, no Wattpad e nas outras redes sociais. E é isso, né? É isso aí. Na semana que vem estaremos com mais uma one shot aqui no nosso Magic Shop ArmyCast para vocês. Até lá. Até lá, gente. Um beijo. Mua! Beijo. Mua! Pode deixar se você quiser, Celi. Pode deixar o tchau também. Pode deixar? Pode dar seu tchau. Ai, tchau, gente. Tchau, beijinho.